Boa tarde, meu nome é Paulo Henrique. A seguir farei uma apresentação da disciplina de Instrumentação Biomédica sobre ressonância magnética, parte 1. Nessa apresentação, darei uma breve introdução e falarei sobre os fundamentos físicos da ressonância magnética. A seguir, será mostrado um scanner em funcionamento, bem como as suas aplicações médicas. Serão descritos os componentes de uma máquina de ressonância, o funcionamento e os procedimentos que ocorrem em um exame típico e a descrição dos diferentes tipos de imagem de ressonância magnética. Por fim, serão mostradas as aplicações mais recentes das imagens e de datasets de imagens de ressonância na área de Machine Learning. Os estudos sobre ressonância magnética ocorreram ao longo do século XX. No entanto, na década de 1970, uma equipe liderada pelo cientista físico-médico John Roland Mallard conseguiu construir o que se considera um dos primeiros scanners de ressonância magnética de corpo inteiro na Universidade de Aberdeen. Esse equipamento permitiu identificar, por exemplo, o tumor do tórax do paciente, um fígado anormal e um câncer secundário em seus ossos. No entanto, não existe um consenso ao certo da paternidade da criação dos primeiros protótipos de ressonância magnética. Também é atribuído ao Dr. Raymond Damadien, que junto com Dr. Lawrence Miknoff e Michael Goldsmith, a autoria do que se considera também um dos primeiros equipamentos de ressonância. Esse projeto havia sido apoiado pela National Science Foundation, mas além dessa contribuição e de outras que já haviam ocorrendo na área, foi creditada à equipe do Dr. Damadien o primeiro escaneamento do corpo humano completo. Os resultados desses estudos foram publicados na revista Nature em um paper chamado Human Whole Body Line Scan Image NMR. Essa imagem destaca, por exemplo, um corte da linha do abdômen do corpo humano, e aqui, por exemplo, são destacados as linhas e as bordas de alguns órgãos do corpo humano. Sem dúvidas, esse foi um marco na área de ressonância magnética que seguiu evoluindo até os dias atuais com equipamentos ultramodernos, conforme mostrado nas imagens mostradas a seguir. Os equipamentos de ressonância magnética usam um princípio e um comportamento das moléculas de água no corpo humano quando submetidas a um campo magnético. Essas moléculas, inicialmente em estado em movimento aleatório, uma vez submetidas a um campo magnético, passam a se alinhar a ele. O vídeo a ser mostrado agora, ele ilustra de uma maneira sucinta e didática como funciona o equipamento de ressonância. O equipamento atual de ressonância magnética possui como componentes macro os magnetos ou ímã, as bobinas de radiofrequência, o gradiente e o terminal de computador. Essas são as principais partes de um equipamento. Conforme descrito anteriormente, as moléculas de água no corpo humano, uma vez submetida a um campo magnético, tornam-se como se fossem pequenos ímãs. As moléculas de água, compostas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, têm, no estado natural, um movimento aleatório. No entanto, uma vez submetida a um campo magnético, essas moléculas tornam-se como se fossem pequenos ímãs.
Quando submetidas ao campo magnético, essas moléculas de água tendem a se alinhar e acompanhar o alinhamento do campo magnético. O campo magnético ele é injetado nos equipamentos de gradiente que distribui o campo magnético em partes isoladas do corpo humano, conforme ilustrado na imagem. Essas setas azuis correspondem às moléculas de água no estado inicial e a seguir no estado alinhado ao campo magnético, acompanhando as diferentes direções do campo magnético. No entanto, parte das moléculas de água não tem energia suficiente para se alinhar ao campo magnético. São as conhecidas Low Energy Water Molecules. Essas moléculas não conseguem se alinhar devido à baixa intensidade do campo magnético em suas regiões. No entanto, uma vez submetida à radiofrequência, essas moléculas absorvem a energia e conseguem assim se alinhar ao campo magnético, em direção e sentido, como ilustrado pelas setas amarelas no vídeo. Essa radiofrequência, em um dado momento, se cessa e essas moléculas que tinham baixa energia liberam a energia absorvida da radiofrequência. Essa energia liberada é captada pelos scanners e enviada para os terminais de computador, que realizam o processamento dos sinais e formam as imagens digitais. Resumindo, há 5 principais etapas no funcionamento de uma máquina de ressonância. Primeiro estágio, as moléculas se alinham ao campo magnético em paralelo e manterão esse alinhamento com o movimento dos ímãs no mesmo ritmo, frequência. As moléculas que não se alinham ao campo magnético, normalmente localizadas na região de interesse, são chamadas de Low Energy Molecules. Para a extração da imagem, a máquina foca nessas moléculas de baixa energia e, portanto, inicia-se a emissão de radiofrequência que ressoam o campo magnético. As moléculas até então de pouca energia que estavam paradas absorvem a energia de radiofrequência e passam a acompanhar o alinhamento das demais moléculas. Quando a emissão de radiofrequência é cessada, as moléculas da região de interesse liberam a energia, que é captada pelos sensores da máquina de ressonância e enviadas ao terminal de computador, que forma as imagens em 3 dimensões do corpo humano. Sem dúvida, a ressonância magnética é muito importante na área médica e possui uma série de aplicações. É possível encontrar, por exemplo, sangramentos, alterações cerebrais, derrames, hérnia de disco, rompimento de ligamentos, aneurismas, etc. Na área de dermatologia, por exemplo, é possível encontrar neurofibromatoses, bem como síndromes neurocutâneas. É um exame prático porque ele não é invasivo. Nem o campo magnético ou as radiofrequências são danosas ao corpo humano. E essas imagens permitem examinar os tecidos finos do corpo humano com uma resolução muito boa, conforme mostrado nos exemplos nesse slide. Relembrando o que foi mostrado no vídeo, os principais componentes nível macro de um scanner são os ímãs que geram os campos magnéticos, o gradiente, que serve para isolar os campos magnéticos em diferentes partes do corpo humano, com diferentes intensidades, as ondas de radiofrequência, que excitam as moléculas de baixa energia, que geram o processo de ressonância, e o computador que recebe os sinais liberados pelas moléculas uma vez que se cessa a radiofrequência. Esse computador recebe os sinais, codifica em sinais digitais por meio de uma série de algoritmos de processamento de sinais. Aqui, em um equipamento mais moderno,
mostra a distribuição dos diferentes componentes de uma máquina de ressonância. Os magnetos, ou ímãs, as bobinas de radiofrequência, o gradiente, que isola os diferentes campos magnéticos ao longo do corpo humano, e um terminal de computador. Um exame típico de ressonância magnética dura de 30 a 45 minutos. É importante que inicialmente o paciente informe ao técnico de radiologia ou ao médico radiologista se possui algum objeto metálico, como por exemplo implantes, stents cardíacos, válvulas cardíacas ou marca-passo, pois, uma vez submetidos a um campo magnético, pode resultar em danos ao paciente. Esses objetos metálicos podem acarretar em danos ao paciente. O equipamento ele tem um ruído relativamente alto e por isso normalmente o paciente pode receber um tapa-ouvidos durante a realização do exame. A depender das aplicações, pode ser necessário, por exemplo, a ingesta por meio de injeção de uma substância chamada gadolínio. Essa substância permite com que as imagens geradas pelo equipamento de ressonância tenham um melhor contraste. Ou seja, submetidas à radiofrequência e ao campo magnético, essa substância gera no corpo humano imagens mais nítidas. Ao término do exame com o contraste, o paciente normalmente recebe um copo d'água para que se ajude a eliminação dessa substância e do acúmulo no fígado. As imagens de ressonância magnética produzidas normalmente têm 3 dimensões, e é possível analisá-las de diferentes perspectivas. No primeiro caso, numa perspectiva coronal, um dos eixos é fixado e as imagens são analisadas em 2 dimensões. Pode também ter o corte transversal, como se estivesse olhando o paciente de cima para baixo, e a perspectiva sagital, como se estivesse olhando o paciente de lado. Outros critérios de classificação de imagens de ressonância magnética levam aos 4 principais tipos de sequências de imagens, que são imagens do tipo T1, T2, FLAIR, DWI e ADC. Para a diferenciação desses diferentes tipos de imagem, os radiologistas normalmente olham as regiões que acumulam células de gordura, as regiões com fluidos, CSF, Cerebrospinal Fluid, diferença de cores entre matéria branca e cinza e o contraste. Nas imagens do tipo T1, por exemplo, células de gordura localizadas, por exemplo, nessa região do quadrado marrom, se apresentam mais claras, ao passo que as regiões com acúmulo de fluido são mais escuras, como por exemplo, aqui na região cerebroespinal, ou conhecida como região dos ventrículos. A imagem do tipo T1 é útil para mostrar detalhes anatômicos, mudanças vasculares e rompimento de barreira hematoencefálica. As imagens do tipo T2 possuem algumas características opostas a imagens do tipo T1. Nessas imagens do tipo T2, as regiões com acúmulo de gordura são mais escuras. As regiões com acúmulo de fluido, como por exemplo o cérebro espinal, aparecem mais claras. Em geral, nessas imagens, as lesões aparecem também claras e brilhantes, como as regiões ventriculares, por exemplo. As imagens T2 são úteis, por exemplo, para a detecção de áreas com patologias, ajuda na identificação de fluxos de patente vascular, regiões escuras, detalhes anatômicos e para encontrar lesões.
No entanto, um obstáculo que existe nas imagens C2 é que, para lesões próximas às regiões cerebroespinais, não é possível distinguir de maneira clara onde são as regiões ventriculares, também claras, e onde são as regiões das lesões. Por isso, existem as imagens do tipo FLAIR, Fluid Attenuation Inversion Recovery. Essas imagens, basicamente, têm as mesmas características de uma imagem típica T2, com a diferença que o ventrículo é escuro, assim como o CSF. Dessa forma, com o aparecimento de alguma lesão clara, é possível delinear de maneira mais legível a região do ventrículo e a região da lesão. É útil para, então, o delineamento de lesões próximas ao ventrículo, a caracterização de lesões pequenas, melhora a diferenciação cinza-branca, regiões com edema, ou seja, regiões com acúmulo de água, doenças desmineralizantes, como por exemplo esclerose múltipla, além de lesões subcorticais. Aqui, uma imagem comparativa da sequência T1, T2, FLAIR. Por fim, existem as imagens DWI, Diffusion Weighted Images. Essas sequências são importantes porque conseguem capturar a isquemia. Isquemia é uma redução do fluxo sanguíneo em uma dada região. E essa sequência de imagens consegue captar a isquemia na fase inicial, antes de um derrame, por exemplo. Essas imagens são geradas rapidamente e são úteis para visualização de abscesso, convulsão e isquemia. Esse tipo de imagem normalmente é gerado junto com imagens ADC. Essas imagens ADC são imagens é um tipo de imagem complementar à imagem DWI. Aqui é possível notar as diferenças de uma imagem ADC e DWI. Por fim, imagens de ressonância magnética têm sido cada vez mais utilizadas em aplicações de machine learning. Machine learning é uma área da inteligência artificial que permite, entre outras aplicações, reconhecer padrões de imagens, padrões de dados. Dentro do Machine Learning existe uma sub-área chamada Deep Learning. A Deep Learning é a aplicação de redes neurais que permitem, por exemplo, identificar os padrões dos dados de entradas, nesse caso, imagens de ressonância magnética, e classificar as imagens. Dentre as aplicações, é possível, por exemplo, detectar tumores, segmentar os tumores e classificar os diferentes tipos de câncer. Em uma rede convolucional, de uma forma mais genérica, existem as camadas de entrada, camadas de saída e entre elas as camadas escondidas, ou as hidden layers. Cada camada possui um ou mais filtros. Esses filtros recebem os dados de entrada, geram uma convolução com os dados de entrada da imagem, e o resultado dessas convoluções são padrões das imagens. Cada filtro gera um padrão diferente. Os padrões também conhecidos como feature maps. Esses padrões das imagens podem ser, por exemplo, bordas horizontais, bordas verticais, variação de intensidade de luz, etc. De uma maneira genérica, uma arquitetura de rede neural ela é composta por esses blocos mostrados na imagem. Tem-se a combinação de datasets, ou seja, um conjunto de imagens de ressonância magnética,
são submetidas a um pré-processamento. Em seguida, são enviadas para o treino da rede neural. E uma vez treinada, a rede neural é utilizada para testar e avaliar amostras fora do conjunto de dados de treino. Aqui, por exemplo, são mostrados alguns resultados da detecção de tumor em imagens de ressonância magnética. Na primeira coluna, por exemplo, existe a imagem com um tumor mais evidente. E na segunda coluna é mostrado o heatmap, que mostra as regiões de vermelho como as regiões mais importantes para a classificação da rede neural, ou seja, as regiões mais discriminatórias utilizadas para a classificação da imagem entre existência de um tumor e não existência de um tumor. Bom, agradeço por essa apresentação e pela atenção de todos. E esse espaço agora fica aberto para perguntas em relação